Bem-vindo a Você com Café com Luciano César aqui nesse dia de hoje, nesse dia 17 de junho aqui, bem-vindo você aqui, então ganha um cafezinho do gatinho, olha o gatinho aí, o chazinho aqui pra... isso aí, chazinho, então eu tô aqui com suquinho, então tenha você um bom dia, cheio de coisas boas e vamos lá direto às nossas notícias de hoje. Já aproveita para deixar aquele like, amigo, aí precisamos da sua força, tá? Vem com a gente, vamos falar sobre os assuntos que a gente falou e que eles apagaram da história. Então eu vou ler um texto muito importante que veio até mim, um texto esclarecedor, que traz bastante informações sobre esse momento atual que estamos passando agora de revelações. Aliás, eu já digo, tudo que nós estamos passando aqui nesse momento agora são as revelações, já é o EBS, isso aqui que a gente está fazendo já é o EBS, né? Então, eu falo até ontem, eu falei também que alguns informantes ali, eles falaram que o EBS, ele virá em várias partes, em 7, 8 partes, nós já estaríamos, né, a 70% ou 60% dessas partes. Então tem o EBS inicial, que é essa parte da nossa conscientização através das redes sociais, dos vídeos do YouTube, das informações que a gente vê por aí, e chegariam, né, nos momentos mais próximos do final do EBS, onde tudo vai ser assim escancarado, mas o momento já é preparação para que isso aconteça. Então vamos lá diretamente aqui para o nosso vídeo de hoje sobre eles apagaram da história, a pirâmide de controle dos Illumis, né? Então vamos nesse texto aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a Tartária e sobre tudo o que aconteceu dessa pirâmide de controle global que estamos vendo aí, onde lá em cima nós temos o controle das famílias Illumi, da coroa, da monarquia britânica, dos draco-reptilianos que comandam daí as instituições bancárias, a TV, a escola, a farmácia, os conflitos, as big techs, né, que comandam o povo que é zumbizado e que sustenta essa pirâmide. A gente vai ver sobre isso, sempre foi assim e agora a gente está no momento de libertação, então é muito importante você acompanhar aqui de pertinho para saber tudo o que está acontecendo aqui conosco aqui, tá? Vamos lá então, eu vou ler um texto para vocês aqui, que assim, ó, não só eles apagaram a Tartária, como 1776 foi o ano que tudo mudou. Foi-nos dito que 1776 foi o nascimento da liberdade, mas na realidade foi a partida de uma civilização, o ano em que o mundo foi sequestrado e a ascensão na mão. Então, em 1776, os Illumis foram fundados na Baviera, na Alemanha. O Império Bancário Rothschild começou a sua expansão global, a Revolução Americana eclodiu e a Tartária começou a desaparecer dos mapas. Tudo no mesmo ano, 1776. Coincidência? Então Tartária não era um mito, era uma vasta civilização antiga com tecnologia avançada de energia livre. Grande arquitetura usada, usando geometria sagrada, uma forma harmoniosa de viver de acordo com a lei natural, com o conhecimento do éter. O éter era aquele quinto elemento, no elemento éter, fogo, água, terra, água, mar, ar e o éter era o quinto elemento. E isso foi retirado depois por esse mesmo grupo. Então tudo isso foi apagado dos livros de história. Eles enterraram a Tartária, literalmente enterraram, né, com inundações de lama e desastres naturais, e criaram uma nova história. Depois vieram as feiras mundiais mostrando enormes edifícios temporários que eles afirmam ter construídos em 2 anos, né? Eles afirmam ter edifícios temporários como, por exemplo, a Torre Eiffel e edifícios temporários que fizeram para essas chamadas feiras mundiais. E ali eles conseguiram destruir e apagar muita gente. Então, imagina assim um mundo sem fios, sem medidores, sem dívidas. Na realidade, isso acontecia antes do século XX. Então, houve essa conspiração para eliminar a soberania humana e estabelecer um controle por meio da escassez programada. Então eles conseguiram mudar tudo desde aquela época lá. Então, continuando aqui, o velho mundo, uma vez que o velho mundo foi enterrado, né, eles criaram um novo mundo, aí criaram os bancos centrais, a escravidão por dívida, a lei marítima, né, a gente sabe que a lei marítima é dizendo que tudo pertence à coroa britânica.
até mesmo seu pet, seu gato, seu cachorro, seu chinelo, sua meia, tudo pertence à coroa britânica e ao Vaticano. Isso que eles determinaram pela chamada lei do almirantado marítimo. E a escassez artificial é uma doutrinação através da educação. Então, tudo isso foi financiado pelas mesmas famílias, sempre são eles, os mesmos de tudo, os Rothschild, que não apenas financiaram impérios, mas financiaram reinícios e apagaram tudo que não servia ao sistema de controle. Então a Tartária era demasiado livre e demasiado avançada, demasiado poderosa, ela tinha que ser eliminada e destruída. Então eles inverteram tudo que você conhece. A energia livre tornou-se combustível fóssil, a verdade tornou-se uma conspiração, a espiritualidade tornou-se uma religião e a natureza tornou-se um recurso apenas, né? E a liberdade tornou-se uma ilusão. Então, 1776 não foi o início, foi o encobrimento. Então, nós somos a geração que redescobre o que eles tentaram apagar. A Tartária era real, o éter era real e a verdade já não está mais escondida. Então a gente vê aqui essa pirâmide do controle global, como eu falei lá em cima. Lá em cima tem, né, a gente vê aqui, podemos ver, colocar mais perto aqui, né? Lá em cima os draco-reptilianos, os seres trevosos, os arcontes, né? Esse grupo, a besta planetária, que comanda as monarquias da Terra, que comanda os bancos centrais da Terra, inclusive bancos centrais do Brasil, que comanda as igrejas, que comanda o Vaticano, que comanda o comércio de todo mundo, que depois comanda a TV, as escolas, a farmácia, comanda o conflito, as big techs, que comanda o povo que está lá embaixo como gado e como zumbi, pagando impostos e fazendo coisas que não lhes caberia, né? O povo como seu escravo. Então nós somos de fato escravos desse sistema poderoso que nos domina com grande controle. Então essa é a estrutura oculta que governa o Brasil e o mundo inteiro. Então vocês prestem muita atenção nessa pirâmide, que isso aqui é algo que choca, que chama atenção mesmo daquilo que nós temos já. Então, olha, veja só que a TV nos doutrina, a escola nos fabrica como bons trabalhadores robóticos, né? A farmácia nos cria dependências incríveis, o conflito nos gera medo e gera confusões entre os países, e as big techs, como a gente vê da mídia, né? Redes sociais e tudo, elas dão um molho nisso aí tudo para fazer tudo que pareça bonito, né? E dão-nos migalhas, dão-nos aí uma rede social para a gente postar uma fotinho no fim de semana, passeando, e todo mundo acha que isso é felicidade e é liberdade, quando na verdade nós somos escravos desse sistema. Então aqui a gente vê que agora, ultimamente, está acontecendo a revelação, a desclassificação desses segredos, pois a verdade não pode mais ser contida, né? Já todos os segredos foram revelados, operações secretas sendo feitas, e a manipulação global que antes nos escravizava deixou de existir, não existe mais, agora está caindo, né? Caindo na nossa face. O que a gente vê ainda apenas é um resquício disso tudo. Então a gente pode ver civilizações passadas que já aconteceram, essas resets planetários já têm acontecido desde muito tempo, né? Vemos assim civilizações romanas que foram afundadas, que houve reset em Roma também, antes mesmo desse 1776, a civilização de Ratanabá, que era muito rica e foi também depois sufocada pelo Mud Flood, pelo dilúvio de lama, né, e todas as civilizações. Então eles tiveram sempre um controle do mar, da água, para domínio, para poder, sempre a mesma causa: domínio, poder, poder, domínio, escravidão, domínio, controle, controle, controle. Então vemos ruínas submersas também que aconteceram, foram encontradas agora em Cabo Frio, ruínas submersas, que possivelmente vem trazer alguma revelação daquilo que acontecia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então temos estruturas submersas no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, em todo o litoral brasileiro. Tudo isso foi sufocado provavelmente com o afundamento da Atlântida, que aconteceu, né, há 11 mil e poucos anos atrás, né? Então a gente está vendo agora tudo isso aparecer. Então a gente vê que agora esse tempo dos malignos, o tempo dos reptilianos, dos dracos,
está no final, e a vitória da luz, a luz vence sempre, né? É a vitória de Deus. A luz venceu, como a gente fala, a luz venceu. E esses dracos reptilianos estão sendo levados embora, expulsos da Terra. O tempo deles acabou de domínio dos dracos reptilianos. E a Federação Galáctica está no comando dessa situação em toda, né? Como diz, a Terra é do Senhor e a plenitude dela, diz no Salmo 24. Então quem manda a partir de agora e vai mandar a partir de agora somos nós, os herdeiros da Terra, através da orientação da Federação Galáctica e do próprio Cristo planetário que está sobre a Terra, né? Então é a vitória de Deus. Esses dracos reptilianos estão sendo retirados, pois foram eles que apagaram todas as civilizações através dos seus laranjas, que eram as famílias Ilumes, que eram, né, os sionistas, que eram as sociedades secretas. Todos eles trabalhavam em conluio com esses dracos reptilianos que dominaram a Terra já há tanto tempo, né? A gente pode ver até que aqui no Peru tem várias estátuas de reptilianos na praça, os reptilianos sempre com um pequeno na mão devorando, né? E isso tem no Peru, até eu já mostrei algumas fotos ali de praças no Peru que tem estátuas de reptilianos para ver como eles eram presentes nas civilizações antigas, incas, maias, astecas, aqui também do Brasil, fundamento da Atlântida, dos conflitos mundiais, tudo por trás estavam os reptilianos. Né? Então a gente tenta falar para as pessoas e as pessoas acabam ficando com raiva da gente, então diz esse texto, né? Então você não está com raiva deles, né, dos malignos, por mentirem, mas você fica com raiva de mim, que sou o comunicador, por te mostrar que mentiram. Veja só que absurdo isso, né? Por te mostrar que mentiram, se com raiva dos comunicadores e não dos seus algozes. Então muita coisa foi deixada, como por exemplo as tecnologias do Tesla, que falou sobre todas as energias livres que existiam, sobre as máquinas de frequência que agora estão sendo trazidas aí para curar as pessoas através da frequência, né? E também tem outras coisas, várias tecnologias. A própria MedBed é uma tecnologia que já existia na época das frequências, não exatamente como nós conhecemos, mas o uso das frequências para a cura, como isso aqui, que isso aqui é muito antigo, isso aqui tem mais de 100 anos, né? E muito mais até. Eles usavam para curar as pessoas e agora isso não pode ser usado porque os hospitais e a Big Pharma não permite, pois dizem que é charlatanismo ou algo parecido. Então a gente está de fato controlado por esse regime do mal há bastante tempo e isso é a tal da agenda e dos ilumes. Então, segundo essa agenda, a gente teria que manter o povo sempre escravizado, dominado, né, abestalhado. Então eles botam pão e circo, e a Copa, aí não sei o que, é pão e circo, né? A gente vai ver depois sobre isso aí, a Copa do Mundo, uma das maiores capturas energéticas. A gente vai ter um vídeo específico sobre isso que estamos falando, mas enfim, o que eu quero reportar a todos vocês nesse momento é que estamos vivendo um momento assim muito intenso das revelações. Não há mais como esconder, não há mais como parar. Eu, inclusive, na recente viagem que eu fiz ali para a Europa, eu passei por países como Portugal, Holanda, Bélgica, e eu tive contatos com construções que provavelmente foram feitas no tempo da Tartária, porque eram blocos gigantes de pedra com tetos altíssimos, com abóbadas que seriam muito difícil para o ser humano construir nos dias de hoje. Imagina naquela época. Então, como o afundamento da Tartária foi aproximadamente lá pelo ano 1780, por aí, nessa seria o final do 1700, e não teve registro, todos os registros foram apagados, né? O que a gente vê agora é que a gente está vendo agora cada vez mais é que a humanidade foi dominada, foi tomada por esses malignos e o tempo de vida deles acabou. Por isso eu peço, acredite e acompanhe nosso canal sempre aqui, que a gente vai trazer informações sempre preciosas para vocês saberem tudo que está acontecendo aí, tá? Nos agradecer ao nosso Pai Celeste por nos dar essa oportunidade de abertura de consciência que é tão importante. Então eu deixo para vocês meu super abraço, vai deixando um like, comentário e que esse seu dia de hoje seja maravilhoso. Acesse os nossos vídeos de hoje, notícias do momento, transição planetária e tudo que a gente tem colocado aí para sua informação, tá? Um grande abraço, a luz venceu, compartilhe, gratidão meus amigos, beijo a todos aí, tchau.